Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Aonde chega essa programação, que a partir desse momento o poder de Deus fique em evidência. E o que você vai acompanhar comigo nesta programação é o próprio Deus dizendo para si que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer resgatar você dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, principalmente você que é uma pessoa que não tem paz. Eu garanto, se você passar por esse tratamento de luz que nós realizamos aqui no Cenáculo do Porto, você acompanha uma verdadeira multidão passando no corredor dos 70 iluminados, recebendo a prece de luz, e quando essas pessoas olham para essa cruz, dessa cruz Deus, Ele emana poder e virtude para libertar a pessoa mais carregada ou cativa que possa se encontrar aqui no Cenáculo do Porto. E você sabe que um dos sintomas que caracteriza que uma pessoa ela é possessa por um mal, está sendo acompanhada por um mal, por uma força negativa, talvez que entrou por uma inveja, por uma praga, por uma maldição dos seus antepassados, ou até mesmo por uma bruxaria. É a depressão. É um dos sinais que uma pessoa está sendo cativa e carregada pelo mal. E eu garanto para si que sofre com esse problema chamado depressão, que se você estiver comigo nesse tratamento, aqui no Cenáculo do Porto, eu garanto para si que você vai ficar livre dessa depressão. Todos nós nos sentimos mal quando estamos doentes, cansados física e mentalmente e sem vontade de nos mexermos. Na prática, sintomas semelhantes aos de uma pessoa deprimida. O jornal The Guardian levantou uma questão pertinente. Se quem está com uma depressão revela comportamentos de um doente e se as pessoas doentes se sentem muito como as pessoas com depressão, será que existe alguma causa comum para as duas condições? Parece que a resposta é afirmativa e dá pelo nome de inflamação. Uma resposta do organismo a uma agressão que pode ser uma infecção, alergia ou lesão. Esta surge como a melhor explicação para estes sintomas, mais particularmente as citocinas, pequenas proteínas que desencadeiam a inflamação e mudam o corpo para um estado considerado de doença. Dois dos vários exemplos citados pelo jornal para sustentar esta tese são o aumento exponencial das citocinas e da inflamação durante episódios depressivos, ou o facto de pessoas com doenças inflamatórias como a artrite reumatoide tenderem a sofrer mais do que a média de depressão. O passo seguinte foi tentar perceber o que desencadeia esta inflamação. O jornal fala em dietas ricas em gorduras trans e açúcar, por exemplo, mas também da obesidade ou o stress, particularmente aquele que se segue à rejeição social ou causado pelo isolamento. Segundo o jornal britânico, a depressão começa a parecer uma alergia à vida dos tempos modernos, o que pode explicar a sua epidemia num mundo em que cada vez mais comemos, preguiçamos e nos isolamos num estado de inflamação crónica. Mas o que fazer para evitar ficar deprimido? São várias as condicionantes para esta doença, mas na verdade, o bem-estar físico e emocional é o alicerce para evitar ter quadros de depressão. Eu duvido que você que é depressivo, quando olhar para essa cruz e passar por esse corredor dos 70 iluminados, você vai continuar com esse espírito de angústia, depressivo, com esses pensamentos que tem te colocado para baixo. Você vai acompanhar comigo resultados de pessoas que hoje se encontram livres da depressão. Pessoas que gastaram muito dinheiro com medicamentos, com tratamentos e não teve resultado. Mas passaram por esse tratamento de luz e hoje se encontram curadas, livres. São pessoas que hoje elas podem desfrutar de um ambiente com a sua família, de praticar um desporto. Elas hoje têm prazer de olhar para a luz do dia, coisa que uma pessoa depressiva não quer. Ela quer mais é ficar trancada num quarto, enclausurada num lugar escuro, sem ver uma frestinha de luz. Saiba que se você passar por esse tratamento, o poder de Deus vai penetrar da sua cabeça aos seus pés, fazendo com que haja um verdadeiro descarrego de luz e você vai ficar livre. O nome da senhora? Lídia. E a senhora Lídia? Muitas dor de cabeça. Há muito tempo? Sim, há muito tempo. Muitas dor de cabeça e era muito nervosa. Esse muito tempo é o quê? Semanas, meses, anos? Um ano.
Sim. Chegou a procurar um médico ou não? Não. Depois é quando eu entrei na igreja, aquilo passou. E essa dor era qual hora do dia que doía mais? De noite. Era de noite? Sim. Sim. Era aquela dor insuportável. Sim, muita dor de cabeça e era muito nervosa. Era muito nervosa mesmo. E quando eu entrei na igreja, depois, passado 2 meses, passou. E que esse problema que ele acompanhou nesse tempo todo, a senhora ficou livre, não tem mais nada. Não tenho nada. Jesus lhe curou. Curou. Graças a Deus, parabéns, Deus abençoe. Seu nome? Wanda, Deus liberou luz na sua vida? sim. O que era? Quais eram os problemas? Então é assim, pastor, eu comecei na igreja criança, com cerca de 6 anos ainda em sido feita. Continuei com os meus pais, até que aos 15 anos fui obreira, mais tarde afastei-me da igreja. E então foi quando entrou um mal na minha vida, em que entrou um espírito de suicídio, ao ponto de eu tentar tantas vezes o suicídio que os médicos internaram-me à força. Eu fui internada mesmo em psiquiatria, porque eu não podia ter medicamentos em casa. Porque se eu fizesse o tratamento para a depressão em casa, eu descobria os medicamentos. Podiam esconder em gavetas falsas, podiam esconder, fosse onde fosse, que eu sentava-me na mesa da cozinha, começava a bater os dedos, o diabo falava no meu ouvido, eu ia lá, tomava tudo. Espírito de morte. Sim. Chegou a um ponto que eu tive que ser mesmo fechada às chaves. Cheguei a receber a visita de um pastor lá. Quando tive alta, ia para casa com apenas um comprimido para a noite, ou seja, fiquei em internamento durante o dia, porque eu não podia estar em casa com medicamentos, com nada, nem sozinha. Então a minha mãe entregava-me como se entrega às crianças no infantário. De manhã cedo, no hospital, fazia as refeições, fazia a medicação lá e ia para casa com um comprimido, porque sabiam que com aquele comprimido só eu não me podia matar. Depois, mais tarde, voltei para a igreja, tive cerca de 3 anos, começou-me a aparecer problemas de coluna, fiz vários exames, ressonâncias, taques, etc. E não sabia explicar o porquê, ao ponto de o meu pai já ter que me tirar do carro, porque eu já andava assim, toda torcida, não mexia pescoço, não mexia as costas, nada. E fui liberta nas reuniões de sexta-feira. Quando você voltou, teve que insistir. Tive que começar tudo de novo. Foi fácil? Foi mais difícil que acho que as pessoas que vêm pela primeira vez, como se costuma dizer, quando a gente conhece Deus e se afasta, vem 7 vezes mais. E a luta é muito pior. Veio pensamentos, que tipo de pensamento vinha na mente para desistir? Que não valia a pena. Sentia vergonha, não é? Porque o diabo também fala um pouco no nosso ouvido nesse aspecto. Depois começava a dizer: eu não vou conseguir, não vale a pena, já não tem jeito nenhum para mim. Mas você ouviu a voz de Deus e insistiu. Exatamente. Comecei tudo de novo, foi um processo mais longo ainda, mas... Como é que está a sua vida hoje? Estou bem, tenho paz, tenho as minhas lutas ainda que vou alcançando. Mas aquele espírito de suicídio? Não, saiu. E esse mesmo espírito de suicídio, quando não conseguiu mexer comigo, durante a minha gravidez tentou matar o meu filho. O meu filho sofreu uma negligência e quando nasceu teve ligado às máquinas. Disseram que o meu filho, que o mais certo seria morrer em espaço de horas. Depois os restantes panoramas era nunca ser uma criança normal, ser um vegetal. O panorama melhor que diziam para o meu filho era ser uma criança que não podia correr, porque ia ter problemas crónicos de respiração, nos pulmões, etc. O que é certo é que o meu filho espantou os médicos, deixou de precisar das máquinas, fez exames e hoje em dia tem 5 anos, vai fazer 6 em setembro e é completamente saudável. Deus mudou tudo? Mudou. Aquele problema na coluna acabou? Acabou. Uma outra mulher? Exato. Está aqui. Se você insistiu, Deus que libertou ela do suicídio, libertou da doença e curou o filho, vai fazer o mesmo. Que Deus abençoe você ainda mais. Qual o nome da senhora? Teresa Antunes. Deus liberou luz na sua vida? Sim. O que houve? Muita coisa na minha vida. Depressão, era uma cirurgia que eu fiz, que correu mal, e fiz tratamentos e tudo, nada. A senhora é depressiva a que ponto? Muito de estar na própria cama, a própria travesseira da cama, parece que me abria a cabeça e na rua igual.
E a cirurgia, qual era o problema na sua saúde? Na minha saúde foi aos pés. Foi uma cirurgia que fiz aos pés e apareceu-me tipo de umas coisas no envelope antes da cirurgia. E uma simples cirurgia que era para ser uma vez, fui operada 3 vezes. E resolveu ou continuava com problema? Nada, não resolveu A nada. senhora sentiu o quê? Eu não podia pôr os meus pés no chão. O que sentia quando colocava os pés no chão? Não podia pôr os meus pés no chão com tanta dor. Fiz fisioterapia, fiz tanta coisa, fiz tantos exames aos pés, pedologia e tudo. Gastou muito? Muito. A senhora lembra mais ou menos quanto gastou? Não faço ideia, mas não foi... Chuta aí. Cada exame chegava a custar 150 euros. Cada exame? Exato, cada exame. Verdade é que gastou e não resolveu. Não resolveu nada. Consultas de andar em médicos que gastavam 100 euros, não resolvia nada. Uma colite ulcerosa que eu tive, que era para toda a vida. Estou liberta, não tenho nada. Nesse tratamento forte de luz, a senhora sempre vem sexta? Sim. O que Deus mudou? Como é que a senhora está hoje? Muita coisa. Hoje sinto paz dentro de mim. Eu, dentro da minha casa, não me sentia bem. Acabou a depressão? Acabou. E os pés? Os pés estão bem. Bate? Os pés estão bem. Não podia nem tocar no chão. Não. Eu tomava quase 20 comprimidos diários. E eu estou liberta deles todos. Toma quantos hoje? Nada. 20? Quase. Administrava como? Era 5 de manhã, 5 à tarde, à noite ou era de uma vez? Era 3 vezes por dia. Sabe o que é isso, gente? Toma mais nenhum. Nada. E é uma outra pessoa. Exatamente, não tem nada a ver com a pessoa que eu era. E além dos pés, a senhora falou que tinha outra doença. Qual era? Era uma colite ulcerosa, que era uma doença para toda a vida, que já tomava medicação há 18 anos. Qual é o sintoma disso aí? O sintoma era muitas dores intestinais, E sempre vai... sangramentos constantes. Que isso, se não sara, vira um cancro. Exato. A medicação que eu tomava era para não ficar cancerosa. 18 anos. E eu vim aqui para a igreja. A senhora tomou quantos anos? Remédio? Há 18 anos que me diagnosticaram essa doença. E tomou medicamento quanto tempo? Quando vim para a igreja, libertei-me de tudo. Mas já estava a tomar há quanto tempo aquele medicamento? Já há 18 anos. Então, quando eu vim para a igreja, estou na igreja há 3 anos. Tá vendo, gente? Tá curado. Estou curada. Tá vendo? Deus liberou poder na vida dela. Minha neta mais nova também já estava a aparecer o problema que eu tinha no intestino. Dizia que era hereditário. Eu faço a corrente dela por a família à quinta-feira e há um mês para cá, a doença que também para ela ia ser para toda a vida, ela também já está bem. Deus liberou poder na vida dela. Você pode preparar um copo com água, o meu já está aqui ao pé da cruz, e deixar também o nome de um familiar seu. Daqui a pouquinho o pastor Antônio, de algum lugar do Cenáculo do Porto, ele estará intercedendo por si e também por esse familiar. Vamos orar pela Maria, pela senhora Joana, pela senhora Anabela, pelo seu Jurandir, que pede oração por ele, por toda a família, e tantos outros nomes que aqui estão. Vamos colocar nossa família ao pé da cruz através dessa oração. E eu chamo a sua atenção para essas imagens que você acompanha agora, tá? É um momento de fé e esperança, um clamor que nós realizamos pela Sagrada Família. E eu chamo a sua atenção porque neste domingo agora, nós estaremos realizando uma oração muito poderosa, especial, em favor de todas as mães. Mães que têm chorado, mães que têm sofrido, mães que têm carregado as dores dos seus filhos, da sua família. Inclusive você criou esse filho com todo o amor, com todo o carinho. Você tirou de si para dar para ele ou para ela. E agora o que você recebe é rejeição, é brigas, é maltrato. Saiba que por detrás desse espírito de nervosismo, de raiva, de ódio, existe uma força do mal. E quando a senhora, ao pé da cruz, clamar em favor da família, Deus vai visitar esse ente querido. Deus vai liberar o poder dele para mudar o caráter, a maneira de ser desse familiar. E esses resultados, eles provam exatamente o que eu falo. Preste atenção. O nome da senhora? Julieta. O seu? Fátima. Dona Julieta, a senhora colocou a Fátima ao pé da cruz, só lutou pela família? Sim, pastor, e continuo a lutar. Quais eram os problemas na família que a senhora teve que usar a fé? A minha irmã era muito depressiva, tinha vários problemas, não dormia, tinha muitos problemas de saúde.
e via ela muito, pronto, como nós dizemos, muito desnorteada. Deixa eu perguntar para ela, era grave mesmo a situação da senhora? Sim, sim. Eu sofri de depressão durante quase 40 anos. 40 anos? Sim. Que estado a senhora ficava emocional no dia a dia? Muitas vezes não conseguia trabalhar, não, desnorteava mesmo. E os médicos disseram que passou a crónica, que eu toda a vida queria ter que tomar medicação. A senhora tomava o quê? Antidepressivos, calmante. Lembra os nomes? Sim, Prozac, várias coisas. Quantos por dia? Ao princípio tomava uma média de 10, 12 por dia. Dependia da situação como eu estivesse. A senhora tinha desejo de morte? Sim. Tentei mesmo. Tentou o quê? Suicídio. De que maneira? Tomando comprimidos para ver se acabava com a situação, porque eu não via meio de me livrar daquilo, cada vez estava pior. Foram muitos anos. A partir também disso arrastou-se outras doenças, outras complicações. A senhora não sabia, mas sua irmã já estava pedindo a Deus, fazendo voto por ser ao pé da cruz. Não. E aí a senhora não tinha esse conhecimento. Deus lhe trouxe, por meio da luta dela, estou resumindo. Quando a senhora começou a vir, que foi o pedido da sua irmã, de lá para cá, quem é a senhora hoje? Sou outra pessoa, não tem nada a ver, segura. Eu era muito insegura e depois também me punha muito para baixo. E eu agora isso não tem nada a ver. É outra mulher? Outra mulher. O que acabou que não tem mais? Não tenho mais, não faço medicação. Não faço medicação para a depressão. Precisa de mais dos 12 comprimidos? Não tenho medo, vou à luta e é em frente, que é o caminho. Aquele desejo de morte? Não. Isso não. Está servindo ao mesmo Deus que a irmã serve? Sim. Está feliz por estar aqui, por ter conhecido esse Deus? Estou feliz, muito feliz. Aí, ó. Pela fé da irmã, a irmã depressiva há 40 anos, 12 comprimidos. Deus curou. Que Deus abençoe você. E você também. Obrigado pelo testemunho. São famílias transformadas pelo poder de Deus. É gratificante a gente perceber que quando uma pessoa luta e ela obtém um resultado positivo, fica provado que não foi por causa de um conselho, de uma boa intenção, mas foi o poder de Deus que foi liberado para mudar a vida desse ente querido. E aqui diz assim nesse versículo, eu queria que você acompanhasse comigo: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Esta é a promessa do Deus vivo, que Ele vai tirar da sua vida, dos seus entes queridos, da sua família, as enfermidades. Não apenas as enfermidades do corpo, mas aquelas que estão lá no íntimo do ser humano, como uma mágoa profunda, a tristeza de perder um ente querido. Você perdeu um ente querido e você até o presente momento não conseguiu superar essa perda. Você perdeu esse ente querido e já faz anos, décadas, mas parece que foi ontem, parece que foi hoje. Quando você beber dessa água e comer do pão também, vai haver a cura do seu espírito, a cura da sua alma, a cura do seu corpo. Você vai trazer a água e vai unir também um pão. Você vai trazer um pão. O pão que você vai trazer, você vai partilhar aos seus familiares. Quando chegar em casa, quando eles comerem do pão e eles beberem dessa água, Deus vai operar o milagre. Aquilo que sozinho, você não pode fazer, Deus vai entrar em ação para fazer exatamente aquilo que o conselho, que as suas lágrimas, que o seu choro não tem condições de fazer. Pastor Luiz. Pastor Flávio, olha só, qual o seu nome? Sara. Sara, o que aconteceu com a sua filhinha? Pastor, ela nasceu prematura, não de muito tempo, foi como o médico disse, é prematura de um dia, e ele por
precaução, quis fazer uma ecografia na cabeça dela, mas ele, quando eu entrei, disse assim: Sara, a tua menina não lhe deu hemorragia nenhuma, porque é impossível praticamente estar com este tempo de prematuridade. E quando lhe meteu o ecógrafo, para começar a ecografia, ele disse assim: olha, não devia ter dado, foi um caso raro, mas deu. E deu-lhe 2, uma em cada lado do cérebro. O que deu? Hemorragia? Hemorragia cerebral. Então apareceu que tinha coágulos de sangue, é isso? Coágulos de sangue e 2 bolinhas de sangue. Na cabeça da criança? Na cabeça dela. E naquele momento, eu como mãe, o mundo desabou. E eu nem pensei em Deus, para ser sincera, naquele momento. Foi a minha mãe que levou tudo para a frente, fez as perguntas todas que tinha que fazer ao médico, se poderia ficar com sequela, se não poderia, e ele disse: olha, não vamos pensar nisso, mas que se não passar ela vai ter que continuar a ser seguida, porque aí pode. E a minha sogra até trabalha no hospital e tudo, falou com uma enfermeira, a enfermeira disse: olha, estejam sempre a estimular a menina para que ela não tenha atraso no crescimento e assim, porque é isso que isso pode causar. Então esses coágulos trariam sequelas de crescimento cerebrais. Sim. Porque é por dentro, né? É no cérebro, não é isso? Exato. E quem usou a água, o tratamento? Você ou a avó? Vamos lá, passa para a mãe. Vó, fala aí. Fala aí. Fui eu que usei a fé. Comecei a dar a água na espeta e tudo, a meter-lhe água no leite que ela bebe no biberão. Comecei a usar a minha fé também. E graças a Deus, ela agora na semana passada, na quinta, fomos com ela ao médico, já não tem nada. Nada. Já teve alta do médico. Como que foi a reação do médico quando viu lá o laudo lá do exame? Ficou contente, porque claro, ele quando foi-lhe a fazer os exames e viu aquela que já não tinha nada, ele foi ver logo do lado direito, foi o primeiro que ele encontrou, e ele disse: está limpo, mas eu também vi na ecografia, porque eu estava a olhar logo para a máquina, vi que estava limpo, só disse assim: amém. E ele vai ver do lado esquerdo e ele disse: está limpo. Eu: amém. E ele disse: não tem mais nada. E eu: graças a Deus. Sumiram os coágulos. Põe aí para a mãe. Sumiu tudo e, assim, naquele momento, quando me falaram aquilo, o mundo desabou, porque eu também não podia ser mais mãe. Mas Deus usou a sua mãe. Mas a mãe estava ali. Estava. Tá vendo? Foi a minha mãe que suportou tudo. Tá curada a criança. Tá vendo? Olha o bebezinho aqui, ó. Olha aí, ó. Tá ali, ó. Pergunta para ela, tá bem? Tá bem? Bem forte pro nosso Deus! Pastor Antônio, olá. Pastor Flávio, essa senhora me procurou aqui agora e ela foi curada de um problema crônico e hereditário. Qual o seu nome? Sônia. Qual era o problema qual era a doença? Pastor, desde os 14 anos que eu sofria de um problema muito grave no estômago. Gastroenterite crónica com atrofia. E o que você sentia no estômago? Eu sentia um ardio muito grande, uma dor muito grande no estômago, umas dores horríveis, não conseguia comer qualquer tipo de alimentação. Tinha que ir para o hospital, a médica tinha-me avisado que não podia tomar café, não podia comer qualquer coisa, porque aquilo era tão grave, uma inflamação tão grave. Eu tenho exames em casa. Aquilo era uma inflamação tão grave que a médica dizia-me da doença que estava, ao ponto que estava, podia virar para cancro. Eu já tinha tido. E só um minutinho, na sua família você me disse que tiveram pessoas que já tinham esse problema, no caso. Quem eram? A minha bisavó já tinha tirado o estômago e já tinha sido, e depois acabou por falecer. O meu pai com cancro no estômago. Olha só. O meu irmão também tinha problemas de estômago. Um histórico de doença. Sim. E aí vem aqueles pensamentos negativos. O que vinha à mente? Olha, pastor, eu às vezes ficava desanimada, mas eu era uma jovem, não é? Com 14 anos, eu já tenho a idade que tens, foi mais de 20 anos assim. Mas aquilo não há medicação, não se pode fazer operação, porque assim, aquilo tem que ser uma medicação controlada. Não se pode tomar café, excessivo de café, não se pode comer. Eu comia uma francesinha, ficava, que eu adoro, agora como tudo. Onde é que entrou a fé? Então, a fé entrou assim, pastor, no altar. Terça-feira vinha a fazer, portanto, vinha às reuniões de terça-feira. Aquilo que eu gastava em medicação, eu comecei a usar a sabedoria, a ouvir a palavra do pastor. Eu não aceitava comprar medicação, porque a medicação era um comprimido,
o Alprozol lá, que era de manhã em jejum, e depois umas carteirinhas que aquilo parecia um leite para passar. Aquilo era horrível, tinha que levar aquilo para o trabalho, aquilo era difícil de tomar. Quando me dava aquelas dores fortes, eu andinhava-me no chão, eu ia para o hospital, para a urgência, e era examinada sei lá por quantos médicos. Aquilo era horrível mesmo. E então... Usou a fé, né? Usei a fé e estou curada. Isso aqui, ó, o poder de Deus. Saiba que você está conosco nesta programação e é o próprio Deus deixando bem claro para você, através de tudo aquilo que você acompanhou, esses testemunhos, o poder de Deus sendo liberado, que não basta apenas você ficar aí do outro lado e apenas fazer uma oração, uma prece conosco, mas acima de tudo, você vai sair da onde você está e você vai vir até o Cenáculo do Porto ou na Igreja Universal mais próximo de si. E nessa oração agora, nós estaremos determinando que você receba essa força para tomar a verdadeira atitude e mudar a história da tua vida. É momento de fé, é momento de esperança. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós levantamos agora a nossa voz em favor de todos aqueles que oram conosco, que estão a assistir esse programa e estão sofrendo, meu Deus, estão passando por um momento de desespero, uma vida amarrada, caminhos fechados, onde coloca a mão dá errado. Meu Pai, enfermidades, uma dor na alma, que o desejo que essa pessoa tem é abandonar tudo. De repente, só não faz por consideração aos filhos. Meu Deus, toca nessa pessoa, tira essa angústia dela. Meu amigo, minha amiga, você que ora comigo está angustiado, angustiada. Deus, Ele toca em você agora. Deus, Ele arranca do seu corpo essa doença, você percebe-se melhor. Deus tira de você agora esses pensamentos negativos. E meu Pai, toca nessa água, que quando essa pessoa beber desta água que nós estamos a apresentar a Ti, que ela receba a paz que ela nunca recebeu, a força que ela nunca teve, meu Deus. E que ela nos procure para que ela também mude a história da sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba da água com muita fé. Aleluia. Aleluia. Deus, meu amigo e minha amiga, Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer lhe fazer feliz. Ele quer enxugar suas lágrimas, não apenas as lágrimas que correm no teu rosto, mas lhe dando uma nova vida. O consolo de Deus não é igual ao consolo dos homens, que vem com um abraço, com um beijo, com um aperto de mão. O consolo de Deus muda, Ele transforma. E se você quer a minha ajuda, e você mora aqui no norte do país, você pode estar comigo aqui neste lugar, aqui no Cenáculo do Porto, na rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Diariamente nós estamos nessa morada, às 7h30 da manhã, às 10, às 15 e em caráter especial às 20 horas. Você pode me procurar, eu sou o pastor Marcos Bueno, e eu vou olhar nos seus olhos e eu vou determinar que o meu Deus, Ele venha operar na tua vida. Eu garanto para si que se você estiver comigo aqui ou em uma igreja universal do reino de Deus mais próximo de si, Deus vai liberar o poder e você terá então uma vida transformada, uma vida abençoada. Agora depende de si. Levante a cabeça, creia. Tudo é possível
para aquele que crê. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te ilumine e te abençoe. Até amanhã.